everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos mais uma vez. E antes, vamos checar o nosso conteúdo. Então, nossa aula de número 8, objeto de conhecimento, verbos para indicar o futuro. E o detalhamento will, futuro do indicativo. Will, affirmative form, forma afirmativa, ok? Então agora vamos para a nossa aula. Pay attention, let's go! Hello, let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Olhem só esse cenário aqui maravilhoso, né? Quando vocês olham para essa cidade, vocês pensam sobre o quê, né? Essa imagem remete ao futuro, sobre possibilidades de como a vida será daqui a um tempo, né? Vocês veem que é uma cidade muito tecnológica, né? Uma cidade, a Smart City, uma cidade inteligente, né? Várias luzes, tudo muito computadorizado, tudo muito tecnológico. Então, estou nesse cenário de uma cidade futurista, né? Uma cidade daquilo que imaginam como as cidades serão daqui a uns anos. Então, isso já nos faz entender sobre o que vamos falar hoje na nossa aula, né? Esse cenário ficou muito lindo e ele fala sobre isso, sobre o futuro. Então, nesse mesmo assunto, né, do futuro, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos checar aqui minha pergunta, olha só. What do you think the world will look like in 50 years? What do you think the world will look like in 50 years? Como que você pensa, né? O que você acha como vai ser o mundo, né? Daqui a 50 anos, como vai parecer, né? Como vai ser visualmente o mundo? Daqui a 50 anos, como é que você imagina que o mundo será, as cidades, as alimentações? E agora nós vamos ver um texto sobre isso, sobre o futuro e sobre toda essa tecnologia anunciada, né, esperada por muitos e até muito falada aí nas grandes redes. Vamos dar uma olhada? Então aqui o nosso texto, né? Smart Cities. Smart Cities. Cidades inteligentes. Smart Cities. Então olha só. Imagine living in a smart city where everything is interconnected. Olha só, imagine você vivendo em uma cidade inteligente onde tudo é o quê? Interconectado. Já pensou uma cidade onde tudo é ligado aí entre si, né, tecnologicamente falando? Então, in the cities, advanced technologies will manage resource efficiently. Nessas cidades, né, a tecnologia avançada vai gerenciar os recursos eficientemente, reduzindo aí o desperdício e otimizando o consumo de energia. Então, é um sonho, né, que vários benefícios, né? Vocês já ouviram falar de autonomous vehicles? Veículos autônomos, né? Que são veículos automáticos, né? Na verdade, automático é diferente esse conceito. Autônomo é o que funciona à base de programação sem precisar realmente de um motorista ali, né? Autonomous vehicles will dominate the streets, vão dominar as ruas, reduzindo traffic accidents. Traffic accidents. O que é traffic? É um falso cognato aqui. É trânsito. Acidentes de trânsito e facilitando ali os momentos de congestionamento, né, no trânsito. Public transportation will be seamlessly integrated, make commuting faster and more convenient.
O transporte público vai ser perfeitamente integrado, fazendo, né, tudo mais rápido, faster and more convenient. And more convenient. E mais conveniente. Então, aqui nós temos a primeira parte do nosso texto falando dessa cidade inteligente. Várias coisas aqui, né? Tudo vai ser interconectado, a tecnologia vai ajudar no desperdício de energia e otimizar o consumo. Falamos sobre os carros autônomos, que eles vão dominar as ruas, diminuir acidentes de trânsito. Tudo vai ser mais rápido e muito conveniente. Então, vamos ver o restante desse texto aqui. Smart homes. O primeiro, né, falou de smart cities. Smart cities, que são cidades aqui, ele está se referindo mais às casas, né? Smart homes will be equipped with AI assistants. Esses assistentes, né, de inteligência artificial já existem para produção textual, por exemplo, para a produção de imagens, né? Hoje se fala muito de inteligência artificial e no futuro o que as pessoas dizem é que as casas vão ser equipadas com esses assistentes que também já existem, né? Em algumas casas, mas ele aqui está falando sobre algo muito mais avançado, né? Que, por exemplo, que antecipa our needs, as nossas necessidades, ajustando a luz, a temperatura, and even significa até mesmo preparing meals. Então, isso aqui também já existe, apesar de parecer, né, muito distante, já existem em alguns lugares, mas acredita-se que no futuro possa haver de uma maneira mais consistente, né? Que são casas inteligentes equipadas com assistentes de inteligência artificial, que eles vão nos ajudar aí com as nossas necessidades. O que é lighting? A luz, temperatura e até mesmo preparing meals. Já pensou, será que vai mesmo, gente, chegar a esse ponto? E aí nós temos mais uma parte do nosso texto, vamos aqui ver. In the future, agora já falamos das cidades, das casas, e agora, olha só, food. Vocês lembram do significado dessa palavra? Food é comida, né? In the future, no futuro, food will be very different thanks to the new technology. A comida vai ser muito o quê, gente? Very different. Será muito diferente. Thanks to the new technology. Graças à nova tecnologia. Então, ele fala aqui sobre um conceito que é lab ground meat and plant-based foods. We will eat, nós vamos comer mais. Aí está falando que vai ter mais carnes criados em laboratórios, em plantas baseadas com base, né? Comidas baseadas em plantas, which will be better for the environment, que será melhor para o meio ambiente. Isso são o que as pesquisas falam, tá, gente? E que muita gente vai preferir fresh vegetables in cities, vegetais, né, novos, e que muitos utensílios vão nos ajudar e reduce food waste, reduzir o desperdício de comida. E aqui está dizendo que, olha só, dietas personalizadas vão nos manter healthier, saudáveis, and robots will help cook our meals. E os robôs vão ajudar a cozinhar as refeições, né? Overall, food will be more sustainable and ela vai ser mais sustentável e mais assim saudável, né? E mais aconselhadas, mais equiparadas às nossas necessidades, ok? É claro que são previsões, né?
muito mirabolantes algumas delas, mas a intenção do texto, além de trazer essas perspectivas, na verdade, é para a gente entender como que nós vamos formar frases no futuro, ok? Todo esse texto está falando sobre todas essas previsões aí, que a gente olha e fala, mas será que vai ser isso mesmo? Carne no laboratório, carro autônomo, né? Apesar de existir, para muitos lugares, para a gente, é uma realidade distante, né? Mas a intenção desse texto, além de trazer essa perspectiva, né, que os estudiosos trazem, é para a gente aprender como formar palavras no futuro utilizando o auxiliar will. E é por isso que eu vou mostrar para vocês algumas frases aqui do texto que nós vimos soltas, né, isoladas para a gente analisar. Vamos lá? Então, olha só. Veículos autônomos, autonomous vehicles, will dominate the streets. Esse will está colocando esse verbo aí, esse verbo que vem depois no futuro. Então, já está destacado aqui para vocês, mas vamos circular ele junto com o futuro aqui, olha só. Dominate é dominar, mas quando eu coloco o will antes dele, eu coloco já no futuro. Dominate, dominar, will dominate, irá dominar, irão dominar as ruas, né? Então prestem bem atenção aí na estrutura. E aqui, olha só. Smart homes will be equipped with AI assistants. Smart homes will be equipped with AI assistants. Está falando aí que as casas inteligentes vão ser equipadas com assistentes de inteligência artificial. Aí olha só, will be equipped. Se eu coloco be equipped, será equipada. Mas se eu coloco will antes dele, eu estou falando que é no futuro. Será equipada, ok? Então, nós tivemos aí 2 exemplos, né, de frases com todo esse contexto do futuro, com frases utilizando o will, mas nós precisamos observar o uso, né? As situações que nós vamos usar o will. Já sabemos que ele transforma o verbo para o futuro, mas existem algumas situações que ele é usado especificamente e é isso que nós vamos ver agora. Olha só. Usamos o auxiliar will para decisões espontâneas. É uma decisão espontânea, que significa logo, né? Breve. I will eat this sandwich. I will eat this sandwich. Eu vou comer esse sanduíche. Então, a Potira está aí com uma pizza e com um sanduíche. E na hora ali, uma decisão espontânea, ela falou, I will eat this sandwich. Eu vou comer esse sanduíche. Então, ele é usado para decisões espontâneas, ok? Temos mais situações aqui para uma promessa. I will visit you in the holidays. I will visit you in the holidays. Uma promessa, ele está prometendo aí. O Solomon está prometendo para a vozinha dele. Eu vou te visitar nesse feriado, né? Nas férias. I will visit you in the holidays. Eu vou te visitar no feriado, ok? É uma promessa que ele está fazendo. Então, é mais uma situação onde nós usamos o auxiliar will para falar do futuro, né? Uma promessa. E temos mais outra situação aqui. Usamos o auxiliar will para incerteza. É uma incerteza, olha só. Maybe I will go to Brazil next year. Maybe I will go to Brazil next year. Talvez eu vá para o Brasil ano que vem. Maybe I will go to Brazil next year. Talvez eu vá para o Brasil no ano que vem. Então, é uma incerteza. Já vimos que é para uma decisão espontânea, instantânea ali também, né? Uma incerteza e uma promessa. Mas temos mais situações e vamos ver agora.
Usamos o auxiliar will para if. If, que é o se. If you call, I will go and meet you. If you call, I will go and meet you. Se você ligar, eu irei para te encontrar. Então, olha só, utilizamos o will com if. If, que quer dizer se, ok? Então, vamos adiante. Temos mais aqui um exemplo. Usamos o auxiliar will para previsões. It will snow tomorrow. It will snow tomorrow. Irá chover, irá nevar, amanhã. Então, são previsões aí que existem, ok? Então, já vimos essas situações de uso do auxiliar will, promessa, decisão espontânea, previsões com o if, né? Mas temos que nos atentar também para a estrutura. Como é que eu vou formar uma frase utilizando o will, uma frase no futuro? E é isso que nós vamos ver agora. Let's go! Então, olha só, temos uma estrutura a ser seguida, né? Para formar frases na forma afirmativa, utilizando o will. E a estrutura, para começar, é essa daí. Sujeito, mais will, mais verbo principal no infinitivo, sem o to e o complemento. Vamos já ver alguns exemplos aqui, olha só. I will study English. I will study English. Eu vou estudar inglês. O study é o verbo principal. Como eu coloquei o will antes dele, ele já passou para o futuro, né? Se eu tirar o will, fica I study English. Eu estudo inglês. Mas quando eu coloquei o will, a frase já foi para o futuro. I will study English. Eu vou estudar inglês, ok? Então, vamos ver mais exemplos aqui. They will help us when they have a time. They will help us when they have a time. Eles irão nos ajudar quando eles tiverem tempo, né? They will help us. Então, nós temos aí o sujeito, they will, e o verbo principal, help, ok? Vamos para o próximo exemplo. She will only be at home next month. She will only be at home next month. Ela vai estar em casa somente no mês que vem. Então, will também está aí passando o verbo para o futuro, ok? Então, temos mais exemplos aqui. Robots will replace humans. Os robôs irão substituir os humanos, ok? Will replace, irão substituir, ok? Vamos ver mais exemplos aqui. Life will change in 50 years. A vida vai mudar em 50 anos, ok? Então, essa é a estrutura de frases afirmativas, mas nós podemos também utilizar a forma contraída, a forma abreviada. Na língua inglesa, nós usamos muito a forma abreviada, tanto na hora de escrever como na hora de falar. Então, will change, esse verbo modal, esse verbo auxiliar will, ele pode mudar, né? Para a forma abreviada e vai ser desse jeito aí. Will é a mesma coisa que I, apóstrofo, LL, ok? A mesma coisa, só que é da forma abreviada. E nós temos exemplos aqui em frases para vocês. Olha só. I will travel to Europe next year. Eu vou viajar, né, para a Europa no ano que vem. E aí, ao invés de colocar I will na frase de baixo, ela está contraída. Olha só, o I, o apóstrofo e os dois Lzinhos embaixo. You will enjoy the concert tomorrow. You'll, né? Tirou o will, reduziu ele. Você vai aproveitar o show, né? O concerto amanhã. Então, reparem que o will, nas duas frases, ele foi contraído aí para o apóstrofo, os dois L's. Significa a mesma coisa, só que de uma forma contraída, que geralmente é muito usada, né? Na hora de falar, principalmente. Então, vamos ver a próxima. He will start a new job in August. He'll start a new job in August. Ele irá começar
um novo trabalho em agosto. Então, vejam aí a presença da contração. She will bake a cake for the party. Ela vai assar um bolo para a festa. Então, aí a contração também, né? Will bake foi substituído por aí o apóstrofe e o LL, a contração. E temos mais exemplos aqui. It will rain. Também ali a forma abreviada. It will rain. E lá embaixo, we will finish. Nós vamos terminar o projeto até sexta. E aí, ao invés de ser we will, foi contraído para will finish the project, ok? E temos mais exemplos a respeito disso. They will move to a new house next month. Ao invés de ser they will, a forma contraída aí embaixo, né? They'll move to a new house next month, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de frases para vocês analisarem agora. Nós vamos ver nesse momento. Let's go. Então, olha só. I will not work from Monday to Sunday. Eu não trabalharei, né, de segunda a domingo. Então, aqui nós temos a forma negativa. I will not. E aqui a forma interrogativa. Will you have a happy life? Will you have a happy life? A forma negativa, eu acrescentei o not. A forma interrogativa tem o will na frente. Will he have a big family? Will he have a big family? Ele terá uma família grande, né? Uma grande família. I won't be a doctor. I won't be a doctor. Essa aqui é a contração de will not. Ok? Então, vamos aqui para o próximo, olha só. She will study Spanish. She will study Spanish. A forma afirmativa, né? Ela estudará espanhol. They won't play soccer. Eles não vão jogar futebol. I'll learn English. Olha só, ao invés de estar assim, ó, I will. Aqui a gente escreveu a forma abreviada, que quer dizer a mesma coisa. Learn é aprender. Eu irei aprender inglês, ok? They will play soccer. Eles irão jogar futebol, ok? Aqui nós temos o sujeito, o will, que é o verbo que vai usar, né, para transformar o verbo principal no futuro. They will play soccer. Eles irão jogar futebol, ok? I will be a nurse. Se eu quisesse contrair, né, ia ser assim, ó, I'll be a nurse. And he won't work in a big city. Ele não trabalhará em uma cidade grande, né? Então, contração de will vai ser assim, ó. E a contração de will not, won't. Ok? Mas nós vimos aqui exemplos de frases afirmativas, negativas, interrogativas, mas vamos ver aqui frases afirmativas. Todas as frases que nós vamos aqui colocar para vocês agora são afirmativas para a gente treinar, né, a estrutura dela. Primeiro, nós temos aqui a palavra rich, I, be, will, né? Nós já sabemos que o sujeito sempre vai ser um pronome. Então, aqui vai ser o I. Depois do sujeito vem o will, que vai jogar o outro verbo para o futuro, né? I will be. Eu serei. O be sozinho quer dizer ser ou estar, mas se eu coloco antes dele o will, quer dizer serei. I will be rich. Eu serei rico, né? Tem outro jeito de escrever essa frase, que é a forma abreviada, olha só. I'll be rich. Ok?
Olha só. I will be and I'll be quer dizer a mesma coisa, só que um está na forma abreviada, ok? Então, aqui nós temos exemplo de frase na forma afirmativa com o futuro, ok? Utilizando o will. Então, aqui, essa frase pode ser um pouco diferente porque não vai aparecer um sujeito, né? Na verdade, ela é mais curta, né? Essa frase aí. Essa frase em português não tem sujeito, porque é um fenômeno da natureza. Mas aqui vai começar com o pronome, ó. It, and will, rain. Rain é chover, né? Então, olha só. It will, e aqui, rain. It will rain. Irá chover, né? E também podia ser assim na forma contraída. Rain. Ok? Irá chover. Então, temos mais exemplos aqui para vocês, para a gente organizar aqui a frase. Olha só, é uma frase afirmativa, a gente está focando na frase afirmativa. Então, primeiro vem o sujeito, we, nós. Depois vem o will. Vem o verbo principal. We will travel to Mars. We will travel to Mars. Nós iremos viajar para Marte. Então, olha só a estrutura aí da frase afirmativa. Aqui, we will. Também pode ser assim, ó. Will. Will travel to Mars, ok? Então, nós temos aí uma frase afirmativa, sempre começando com o sujeito, o verbo will, o verbo principal e o complemento. E aqui nós temos a última, né? Vamos montar aqui. Humans. Então, nós temos aqui sujeito, humans, will. Aí o verbo principal e o cloned. Human will be cloned. Os humanos serão clonados, né? Então, são exemplos de frases aí na forma afirmativa do futuro com will, sempre seguindo essa estrutura, né? De sujeito, o will, o verbo principal e o complemento, né? Durante a aula nós vimos vários exemplos de frases, tanto interrogativas como negativas, mas o que nós queríamos focar mesmo era nas frases afirmativas, e elas seguem essa estrutura, né? O sujeito, e aí logo depois dele vem o verbo to be, vem o will, vem o verbo principal e o complemento, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aí aprender mais sobre o futuro, a formação de frases no futuro utilizando o will. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.